Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sarau da Casa Azul Podcast. Eu sou a Luciene Carriz e ao lado de Luzimar Soares, conduzimos esse projeto de levar um pouco de conhecimento e também diversão para você, nosso ouvinte. A pandemia do Covid-19 chegou ao Brasil em 2020, estamos já em fevereiro de 2021. E aqui no Rio de Janeiro, de onde eu falo, Luciene, não temos carnaval esse ano. E aí, Luzimar, você tem carnaval em Guarulhos? Não, aqui também não teve carnaval, Luciene. Ai, que pena. Então, como uma boa carioca de coração que eu sou, adoro carnaval, especialmente os blocos carnavalescos de rua, assim como os muitos foliões da cidade e turistas. Então, não por acaso, hoje vamos falar de uma figura desconhecida de muitos, mas acredito que você aí do outro lado certamente já cantou alguns de seus sucessos. Então, se você buscar lá nas suas lembranças, é bem provável que reconheça os versos a seguir. Tristeza, por favor, vá embora, minha alma que chora. Ou então, alalaô, mas que calor. Vamos falar de Haroldo Lobo, uma figura importante na história da música brasileira que morou na região do Horto, aqui no bairro do Jardim Botânico, um lugar outrora marcado por muitas fábricas têxteis e por um grande operariado que tomava conta das ruas do bairro. Então, para falar sobre esse carioca da rua Pacheco Leão, cuja família trabalhou na fábrica carioca, América Fabril, trazemos um convidado querido, o escritor e pesquisador musical Carlos Monte, que está finalizando uma biografia sobre esse grande mestre. Carlos Monte, agradecemos muitíssimo a sua participação nesse episódio do nosso podcast. Então, gostaríamos de saber como Haroldo Lobo se tornou objeto de sua pesquisa, como ele entrou na sua vida. Fica à vontade, muito obrigada. Inicialmente, queria agradecer a vocês duas, Luzimar e Luciene, pela oportunidade de estar aqui conversando com os membros do podcast. Deixa eu te dizer, eu não sei bem, não. Eu sei dizer que em 2010, quando o Haroldo completaria um centenário de vida, eu tomei a iniciativa de procurar o filho dele, Denis Lobo, para conversar com ele sobre a possibilidade da gente fazer um show em homenagem ao Haroldo com as composições dele. Eu certamente já tinha ouvido por composições do Haroldo, e muitas delas eu conhecia sem saber que eram dele, porque o nome Haroldo Lobo não é um nome tão fácil de gravar como Lamartine, Braguinha, Senhor, Pixinguinha, outros nomes, digamos assim, mais fáceis. Haroldo Lobo é um nome social que podia ser de qualquer advogado, médico ou de qualquer personalidade da nossa vida diária. E ele era não tinha assim um objetivo muito grande de aparecer. Ele era mais ou menos recatado, embora fosse alegre, mas era uma pessoa recatada. Enfim, o fato é que eu já conhecia as músicas do Haroldo sem saber a importância dele, porque na época do rádio a gente mais dava importância à figura dos intérpretes, quando eram apresentados para cantar alguma coisa. Muitas vezes o nome do compositor não aparecia. Então foi uma coisa que chegou assim meio de repente. Mas, a partir de 2010, quando eu conheci a totalidade da obra do Haroldo e percebi que ele não estava assim aparecendo à luz de todas as pessoas que gostam de carnaval, eu achei que eu podia ter um papel de colocá-lo novamente em contato com a comunidade carnavalesca e promover esse show. Então, foi uma coisa que aconteceu meio por acaso. Tá? Mas, de qualquer maneira, está ele aí. Ele vai continuar e eu vou embora, mas ele vai continuar. Bom, Carlos, muito obrigada por sua presença aqui. É um prazer conversar com você. Você fala que o Haroldo Lobo, ele, na verdade, nasceu em 1910, ele morreu em 1965. Ele vem de uma família de músicos e de trabalhadores têxteis. Morreu precocemente, aos 55 anos. Você poderia nos falar um pouco sobre essa origem do Haroldo Lobo, sua trajetória e como se deu a formação dele como músico? E também sobre os blocos da região do Jardim Botânico que ele mesmo criou, idealizou e participou? Naquela época em que o Haroldo faleceu, 55 anos não era praticamente uma precocidade tão grande, porque as pessoas não tinham hábito
de ir ao médico para fazer exame de coração, para ver como é que estava a pressão, como é que estava o colesterol, essas coisas que hoje são comuns. O Haroldo, como um atleta que foi na juventude, ele foi atleta de atletismo, depois de basquetebol, imagino que ele se considerasse um homem saudável. E todos os sinais que a gente tem da vida dele no próximo da morte, pessoas com quem eu perguntei não tinham nenhum sinal de que ele estivesse com nenhum problema de saúde. No entanto, ele estava com problema de coração e foi por isso que ele morreu. Ele, como filho de funcionário da Fábrica Carioca, que é o pai dele, chamado Quirino Lobo, o primeiro emprego dele foi na Fábrica Carioca. Fábrica, aliás, em cuja escola fundamental, escola básica, ele tinha sido aluno, onde ele aprendeu naturalmente a ler, aprendeu matemática e aprendeu também rudimentos de música, porque lá se dava importância a essa atividade. Eu costumo dizer, assim, meio no adivinho, que ele deve ter se baseado num livro que era muito comum naquela época, que é A Artina do maestro Francisco Manuel da Silva. O fato é que ele tinha alguns conhecimentos de música, não era um músico formado total. Agora, quanto a essa atividade dele como compositor, o folclore mais comum é de que, quando, em 1923, quando ele tinha 13 anos de idade, ele já fazia música para um bloco chamado Bloco do Urso, que desfilava na região do Jardim Botânico, na freguesia da Gávea, porque, na realidade, o nome Jardim Botânico foi criado com mais clareza mais adiante. A região toda era a freguesia da Gávea. E dizem que ele fazia música para esse Bloco do Urso, do qual não há uma recordação, nem o Denis, filho dele, que foi um dos meus interlocutores durante a confecção da biografia, não conseguiu me cantar a música do Bloco do Urso. Mas a notícia é isso. Posteriormente, como bloco, apesar de haver vários blocos na região, citados por um pesquisador chamado João Ferreira Gomes, que era conhecido como JFG, havia pelo menos 2 blocos no Jardim Botânico, de um lado e do outro da rua Jardim Botânico, e havia também participação de funcionários do Carioca num bloco de Botafogo chamado Caprichosos da Estopa. O Haroldo só ficou mais famoso quando ele criou o Bloco da Bicharada. O Bloco da Bicharada era um bloco que desfilava na rua Jardim Botânico, na segunda-feira de Carnaval, com as pessoas, os componentes do bloco, dentro de bonecos de papel machê grandes, que tinham figuras de animais. Tinha girafa, tinha urso, tinha dragão, tinha burrinha, tinha, enfim, vários animais construídos em papel machê que ficavam guardados numa casa que existe no Jardim Botânico, que a Luciane certamente conhece, que é a Casa das Águias, que fica em frente a um restaurante chamado Filé de Ouro, que tem ali no Jardim Botânico. Essa casa era da família Canalini, ela hoje está alugada à TV Globo. E ali eram guardados os bichos de um ano para o outro. Os componentes do bloco eram amigos do Haroldo, do Clube Carioca, que foi um clube que ele foi sócio desde o início, que é um clube fundado inicialmente em 1907 por funcionários da Carioca. Foi inicialmente chamado de Carioca Futebol Clube, depois mudou para Carioca Esporte Clube, que é o nome que ele tem até hoje. Muito bem. E o Haroldo era frequentador do Carioca, que tinha bailes de carnaval muito bons. O Carioca era um dos grandes redutos de bailes na zona sul do Rio de Janeiro, famosos pela alegria, pela maneira folgazã com que as pessoas frequentavam o Carioca. Inclusive, o Haroldo usava não só o Bloco da Bicharada, como o Carioca, para lançar com um ano de antecedência as músicas que ele pretendia fazer para o Carnaval. Ele fazia uma espécie de teste para ver se as músicas davam certo no Carioca e no Bloco. O Bloco da Bicharada tinha, então, alguns amigos dele do Carioca, outros da região onde ele morava, vizinhos, amigos dali de perto, e uma quantidade muito grande de profissionais do turf, porque na rua Jardim Botânico, do lado oposto a Pacheco Leão, fica o Prado do Jockey Clube Brasileiro, que foi começado a construir em 26 e terminado em 33. E ali, perto da região onde fica a rua Jardim Botânico, em frente a Pacheco Leão, tem a cocheira dos animais do jockey, fica por aquele lado. Então tinham treinadores, jockeys, cavalariços e outros aficionados, jornalistas, que saíam no Bloco da Bicharada. Esses nomes eu conheço, vocês naturalmente não, para vocês não tem grande significado, mas para mim tem muito, porque eu fui aficionado, até hoje sou,
de corrida de cavalo. Meu pai ia muito lá e me levava pequeno, com 6, 7, 8 anos de idade. Aliás, eu aprendi a ler em programa de corrida de cavalo. Tanto que eu, brincando, costumo dizer que eu aprendi a falar ouro antes de amarelo, encarnado antes de vermelho e solferino antes de lilá ou de roxo, porque as fardas tinham essas denominações importadas da Inglaterra. Então, a farda era amarela, mas eles dizem ouro e costuras azuis. Ou então, encarnado e preto em listas horizontais. Ou então, solferino e boné tralha. E assim ia. Então, Hernani de Freitas, Eulógio Morgado, Geraldo Costa, Antônio Portillo, José Portillo, Oswaldo Ulloa, Salustiano Batista, vários desses nomes que eu estou citando a vocês são jockeys e treinadores que saíram no bloco da bicharada. O Haroldo, que gostava muito de corrida de cavalo, vocês podem imaginar que um menino de 20 anos de idade, morando numa região relativamente sisuda, porque era uma região de fábricas, e depois com a constituição do Jardim Botânico do Horto Florestal um pouco mais amena, mas para ele, claro que o basquete, o atletismo podiam ser esportes que ele praticava, mas o jockey era uma atração enorme. E ele gostava de jogar. Isso o Denis me falou, que de vez em quando gostava de jogar. Quando ele acertava uma pule no jockey, quer dizer, quando ele ganhava dinheiro numa aposta, ele dizia, abriu-se uma flor. Ele usava essa frase, abriu-se uma flor. Enfim, então, esses são os dois blocos a que a gente se refere quando fala do Haroldo. É o bloco do Urso, o bloco da bicharada, que sobreviveu um ano apenas após a morte dele, porque ele é que conduzia o bloco, ele é que tomava as providências. Ele ia ali no centro da cidade, na região da Avenida Passos, ali no centro da cidade, no Saara. Ele comprava uma ou duas máscaras e levava para servir de modelo para os artistas que iam fazer as fantasias do bloco de charada. Comprava uma máscara pequena, eles ampliavam, faziam, copiavam, etc. Então, essa foi a origem dele. Em relação ao conhecimento musical, só para terminar essa parte, diz o Denis, filho do Haroldo, que o Haroldo batucava no piano. Acho que ele ganhou um piano de presente dos irmãos Vitali, que era uma das entidades com as quais ele registrava as músicas dele, que ele batucava. Já o João Roberto Kelly, um compositor muito mais novo, foi apresentado ao Haroldo um ano antes da morte dele, Haroldo Lobo. Ele me diz que certamente o Haroldo sabia tocar piano. Então, fica essa dúvida, toca ou não toca? Outro instrumento está presente na vida do Haroldo, mas não é porque ele tocasse, está do apelido dele. O Haroldo tinha um apelido de clarinete. O clarinete, como vocês sabem, é um instrumento com som relativamente numa escala alta, fininho, e o Haroldo parece que quando ele cantava, ele falava com uma voz normal, mas na hora que ele ia cantar, ele afinava a voz e cantava com uma voz muito alta, com uma escala mais alta. Não sei se ele achava que ficava mais afinada a música quando ele cantava assim, mas o fato é que ele cantava. E aí ele ficou com esse apelido de clarinete. Só mais um detalhe. Ele começou a compor na década de 30. Ele nasceu em 10, em 33 foram gravados os dois primeiros sambas dele. Eu gosto sempre de falar nesses dois sambas porque foram ambos gravados por uma cantora que eu tenho enorme admiração, chama-se Aurora Miranda, que era irmã da Carmen Miranda, que só não foi maior do que foi porque, em determinado momento da vida dela, ela foi aos Estados Unidos ajudar a Carmen, que sofria muitas pressões para fazer muitos filmes, um atrás do outro, e etc. E tinha algumas dificuldades com o marido, e ela foi viver lá. Ela morreu em 2004, quer dizer, ela viveu mais de 80 anos também. Foi feliz no casamento, tem um filho que é dentista. É uma pessoa maravilhosa. Foi quem gravou pela primeira vez Cidade Maravilhosa, junto com o André Filho. E do Haroldo Lobo ela gravou Metralhadora, em que o Haroldo é parceiro do Donga, o famoso Donga do grupo 8 Batutas com Pixinguinha, era o parceiro dele nessa música. E foi parceiro de Vicente Paiva, uma outra música chamada De Madrugada, ambas gravadas pela Aurora, a segunda a Aurora grava e canta junto com um cantor chamado João Petra de Bar. Vicente Paiva, só para vocês saberem, é coautor de uma das músicas de carnaval mais cantadas nos salões de todos os tempos, que é a Mamãe Eu Quero. Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe. Me dá chupeta, me dá chupeta, me dá chupeta para o bebê não chorar. Isso é do Jararaca, o Jararaca da dupla Jararaca e Ratinho, Vicente Paiva. Era um grande compositor, um grande maestro, e foi parceiro. Ora, ninguém é parceiro de Donga, ninguém é parceiro
de Vicente Paiva, e mais adiante de Bide. Bide era Alcibiades Barcelos, do grupo do Estácio, parceiro de Marçal, naquela música Agora é Cinza. Posso dizer rapidamente: você partiu, saudade me deixou, eu chorei. Nosso amor foi uma chama que o sopro do passado desfaz. Agora é cinza, tudo acabado e nada mais. Isso é do Bide. Ora, uma pessoa que na primeira incursão na música é parceira desses três gênios, Vicente Paiva, Donga e Bide, não é uma coisa qualquer. Evidentemente que ele era formidável, como as outras composições dele mais tarde verão a provar. Você já adiantou bastante sobre as parcerias dele, mas sabemos que ele compôs mais de 600 composições entre marchinhas de carnaval e outros gêneros. Músicas que foram cantadas por reconhecidos intérpretes, até por Elis Regina, que me vem agora à memória, além de tantos outros como Orlando Silva, Nelson Gonçalves, Aracy de Almeida, Dalva de Oliveira, entre outros. Você poderia nos explicar o porquê desse apagamento dele da memória, da história do carnaval? É interessante, quando eu resolvi me interessar em fazer o show do Haroldo Lobo e escrever o livro do Haroldo Lobo, eu tomei uma iniciativa que era a seguinte: eu pegava um táxi e um motorista assim, de um pouco mais de idade e dizia assim: vem cá, o senhor gosta de carnaval? Gosto, até hoje eu gosto de carnaval. Ah, então o senhor podia me dizer uma coisa? O senhor já ouviu falar em Haroldo Lobo? Aí, às vezes, ele dizia: não ouvi, não, quem era? Às vezes ele dizia: claro, que as pessoas às vezes não gostam de dizer que não se lembram. Então ele dizia: conheço sim. É aquele alto que trabalha na Globo, faz a cobertura do carnaval. Quer dizer, não, você me desculpe, mas esse é o Haroldo Costa. É uma figura também muito interessante, é muito ligado ao Salgueiro, gosta muito de carnaval, trabalhou em Orfeu do Carnaval, filme do Marcel Camus, mas não é esse, não. Espera aí, então será que não é o pai do Edu Lobo? Eu digo: não, o pai do Edu Lobo é o Fernando Lobo, que, aliás, tem músicas de carnaval também, tem a Nega Maluca, que vocês devem lembrar, que dizia assim: estava jogando sinuca, uma nega maluca me apareceu. Vinha com o filho no colo e dizia para o povo que o filho era meu, não, senhor. Digo: olha, antes que o senhor continue errando, dizendo que é o Haroldo de Andrade, ou que é o Haroldo Barbosa, eu vou cantar para você uma música dele. Aí eu cantava o quê? Eu cantava exatamente o Alalaô, que é a música mais conhecida. Aí cantava o Alalaô, ele dizia assim: ele é autor dessa música? Puxa, então ele é formidável. Eu digo: não é só essa, não. Tem essa outra também. Então, para provocar o motorista, dizia assim: eu vou fazer a introdução, você continua. Tan, 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 tarararirara, tururu. Às vezes ele dizia: eu Ilha que é apito, o Ilha que é apito. Mas às vezes nem isso ele falava e eu começava a cantar o Ilha que é apito. Ele dizia: puxa, então ele era formidável mesmo. E ele fez muitas músicas, aí eu falava que tinha feito 600 músicas, que tinha muita coisa, falava de outras músicas mais antigas que o cara às vezes lembrava, às vezes não. Aí eu chegava no meu destino, a conversa acabou. Isso eu faço às vezes hoje até com amigos meus. E quando eu falo de Haroldo Lobo, ele diz assim: eu sei quem é. Eu digo: não vai repetir as besteiras que eu já ouvi. É melhor eu falar logo quem é Haroldo Lobo. Não, eu sei quem é Haroldo Lobo. Não, deixa eu falar quem é. Aí eu, às vezes, me antecipo. Muito bem. Ele gravou 650 composições e entre as principais cantoras com quem ele gravou, a número 1 foi Aracy de Almeida, a Dama do Encantado, como é o apelido dela. Dama do Encantado, Aracy de Almeida, foi também a cantora predileta, a mais gravada de Noel Rosa, e foi a pessoa que foi mais conhecida pela repercussão, pela reprodução das músicas do Noel. Foi a cantora predileta de Wilson Batista e era a cantora que mais gravou músicas do Haroldo Lobo. Eu não sei se era a predileta. Houve outras cantoras que gravaram música deles, entre elas Dalva de Oliveira, que você citou muito bem aqui. Entre os homens, quem mais gravou a música do Haroldo foi Jorge Veiga, o famoso Jorge Veiga, o caricaturista do samba, que foi quem gravou, por exemplo, o Retrato do Velho. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O retrato do velhinho faz a gente trabalhar. Que é uma música que ele fez junto com Marino Pinto, em homenagem ao Getúlio, quando o Getúlio voltou ao governo em 1950. Mas Orlando Silva, Nelson Gonçalves, Gilberto Milfon, que é um cantor baixinho cearense,
maravilhoso, que é o cantor do Pra Seu Governo. Você não é mais meu amor, porque vive a chorar. Pra seu governo, já tenho outra em seu lugar. Quem gravou foi Orlando Milfon. Outros, Del, que era conhecido como o ditador de sucesso, que é um cantor paulista que veio para o Rio de Janeiro, e outros mais. E entre as mulheres tem também outras que gravaram alguma coisa, tem alguma coisa com a Ângela Maria, tem alguma coisa com a Menilinha Borba, não muito, tem alguma coisa com a Marlene, mas as mais comuns, mais constantes eram Araci e Adal. Agora, tem uma coisa interessante que pesquisei também, que é o seguinte, conjuntos vocais, porque naquela época a música de carnaval muitas vezes era gravada por conjuntos, e dois dos mais famosos conjuntos vocais da época gravaram muito Haroldo. O que mais gravou foi os Quatro Ases em Coringa e, em segundo lugar, os Anjos do Inferno, que eram dois conjuntos com 5 participantes. Normalmente eles tinham percussão, tinham cavaquinho, violão e voz. Alguém que fazia o coro principal. Em geral, os 5 cantavam também. Entre as coisas gravadas pelos Quatro Ases em Coringa, eu vou falar 2 agora para você, muito por alto. Uma delas é o Domingo de pescaria, o lavoeiro, de caniço e samburá. Maré tá cheia, fico na areia, porque na areia dá mais peixe que no mar. E a outra que eles fizeram é uma música que houve em 1945, no Carnaval de 45, o Brasil estava em guerra, havia uma certa preocupação e, ao mesmo tempo, uma certa consternação, porque as notícias que vinham da guerra eram de muitas lutas, de falecimento de bracinhos. Aí ele gravou Brinca, brinca, pessoal. Depois da guerra vai ter outro carnaval. Brinca, brinca, pessoal. Depois da guerra vai ter outro carnaval. Depois da guerra, carne seca vai sobrar. Gasolina vem aí para se gastar, porque a vitória é macuco no embornal. Brinca, brinca, pessoal. Macuco no embornal é uma expressão que deriva do seguinte fato. Quando o caçador vai para o mato caçar, ele leva uma bolsa tiracolo de couro onde ele coloca a caça. E uma das caças que normalmente é fácil de pegar naquela época era o macuco, que é uma ave jacutinho, o macuco, o jacu são aves de porte médio. E ele bota a caça dentro do embornal, que fica ali do lado, entendeu? Então, quando se diz que o macuco no embornal, o macuco não sai do embornal, porque ele, quando entra no embornal, ele já foi naturalmente abatido. Então, ele usou essa expressão macuco no embornal. E outras músicas que o Haroldo fez, de meio de ano, e algumas músicas juninas também. Agora, por que ele ficou apagado? Porque as pessoas esquecem tudo. É uma coisa terrível. É claro que figuras especiais, como Noel Rosa, por exemplo, é falado até hoje. De certa maneira, o Braguinha também, autor do Touradas em Madrid, autor de Gato Matuba, autor de Pirata da Perna de Pau, é um compositor aí das Pastorinhas, que é uma música que ela só por si só ficou na história. Né? As Pastorinhas, para consolo da lua, vão andando na rua. Essas pessoas ficam, mas o nome não é muito fácil, e ele não ficou. Basta dizer que a última música dele, que foi gravada póstumamente, que você citou, inclusive, na abertura desse programa, que foi o Tristeza, essa música é do Carnaval de 1966. O Haroldo faleceu em julho de 65, 2 dias antes de completar 55 anos de idade. E quando ele morreu, ele não ouviu a música gravada. Ele não conseguiu, não chegou a tempo. A gravação se deu lá para novembro, outubro, e ela só estourou em cima do Carnaval. E depois, então, recebeu milhares de gravações no mundo todo. É a música do Haroldo mais gravada no Brasil e no exterior. Por incrível que pareça, ele não a ouviu, e é a última que ele fez. É uma beleza de música, curta, fácil de cantar, qualquer um sabe, vocês também sabem, mas eu acho que é por isso que ele não é lembrado. Mas quem acompanha a música popular sabe sim. Os meus amigos jovens, que são ligados em música carnavalesca, sabem quem é Haroldo Lobo. Pedro Paulo Malta, Pedro Miranda, João Bittencourt, essas pessoas todas que até hoje cantam música de carnaval, participam de desfile, participaram do programa Sassaricando, sabem perfeitamente quem é o Haroldo e quais são os sucessos dele. Bom, então, para finalizarmos a nossa conversa, você já citou algumas das composições, mas tem alguma específica que você
gosta mais, que te chama mais atenção e por quê? E além disso, enquanto você estava falando, você disse que fez uma pesquisa. Essa pesquisa, ela será publicada de algum formato, num livro, num canal? Para além disso, tem algum lugar onde nós consigamos ouvir essas composições? Quais que me chamaram a atenção? Todas que eu já ouvi. Mas dentro disso, eu queria lembrar para você 2 ou 3 que eu gosto muito. Não são das mais conhecidas dele, mas que eu gosto muito. Uma delas é uma música que chama-se Metade Homem, Metade Mulher. Marchinha de carnaval que diz assim: eu sou, você também é. Metade homem, metade mulher. Eu sou, você também é. Metade homem, metade mulher. Se Eva nasceu de Adão, de uma costela qualquer, nós somos, por conclusão, metade Eva, metade Adão. Eu acho muito interessante essa música dele. É uma brincadeira, né? Mas é interessante. Uma outra que eu gosto muito chama-se Recado que a Maria Mandou. Eu vou cantar para vocês, é assim, né? Tem um recado para você que a Maria mandou. Não vou dizer aqui porque é particular. A pobrezinha estava aflita, quase se atirou no mar. Eu vi que não era fita, consegui tudo evitar. Tem um recado para você que a Maria mandou. Não vou dizer aqui porque é particular. A pobrezinha estava aflita, quase se atirou no mar. Eu vi que não era fita, consegui tudo evitar. A Maria mandou dizer que ela quase mudou de cor quando viu você na saída do baile com a Leonor. A Maria mandou dizer que ela ainda é sua, mora no mesmo bairro, na mesma casa e na mesma rua. Eu acho isso muito engraçado. E tem uma música do Haroldo, que é no final da carreira dele, de 63, curtinha, que chama-se O Baile do Perrot. Eu tenho a sensação que essa música é quase um hino de despedida ou um testamento musical do Haroldo. Chama-se Baile do Perrot. É uma marchinha que foi gravada pela Dalva de Oliveira, curtinha, que diz assim: choveu confete no baile do Perrot, quando a Colombina no baile entrou. Choveu confete no baile do Perrot, quando a Colombina no baile entrou. E de festa mais linda, festa de sonho e de amor, eu vi Colombina feliz com o Perrot. Que pena, oh, que pena, quando o baile acabou. Choveu confete no baile do Perrot. Eu acho que essa música é um hino escrito por alguém que amava tanto o carnaval e que teve, neste baile que acabou, a última expressão da alegria dele. Olha, quando eu ouvi essa música a primeira vez, eu disse: isso aqui é um hino de despedida. E realmente ele é de 63, parou morrer em 65. Eu queria dizer para vocês o seguinte: o livro está em revisão. Eu vou fazer um livro, já fiz o livro. Ainda não sei o nome, ainda não sei a capa. Eu só sei uma coisa que eu posso avisar vocês agora. Vocês duas vão ganhar um livro de presente quando ele sair, que eu espero que seja até o fim do ano. E aí muitas dessas dúvidas ou dessas coisas que a gente falou aqui estarão registradas lá. Faço questão disso. Você me Ismar, vocês me manterem em contato comigo, porque senão não ganho o livro. E a segunda coisa é a seguinte: vai ser um livro. O show que a gente fez em 2010 não vai se repetir. Mas existe um programa, eu vou dar depois o link para vocês, chamado De Lá para Cá, que era um programa que havia na TV Cultura, conduzido pelo Anselmo Góes e pela Vera Barroso, em que ele, de lá para cá, era assim, era sobre uma pessoa do passado falada por pessoas de hoje em dia. E se fez várias entrevistas sobre o Haroldo Lobo. Falaram nessa entrevista o Haroldo Costa, falou o Sérgio Cabral, falou o Carlos Monte, falou João Roberto Kelly. Uma porção de pessoas falaram sobre Haroldo Lobo e as impressões dele, o próprio Denis Lobo, filho do Haroldo, falou. E as músicas do Haroldo, grande parte dela você pode ver no site do Instituto Moreira Salles. Porque o Instituto Moreira Salles ficou um acervo musical do grande pesquisador de música popular que se chama José Ramos, que era conhecido, ele está vivo ainda, como José Ramos Tinhorão. O tinhorão, porque ele é danado. Tinhorão é uma planta que, quando você morde, a sua boca fica toda inchada, porque ele é amargo, ele é ruim, ele é venenoso. Então, como o tinhorão
é muito mal-falante, ele fala mal de todo mundo. Quando eu perguntei a ele sobre o Haroldo, ele disse: Haroldo Lobo era um mercenário do samba, era um industrial do samba. Normalmente, quando você gosta, ele diz: era um grande letrista, era um grande musicista, foi isso, aquilo, tarará. Não, ele falou logo: é industrial do samba. Eu devia ter alguma queixa, mas não faz mal. No fundo, aliás, eu quero dizer que quando o Haroldo morreu, o Tinhorão escreveu no Jornal dos Esportes um artigo sobre o Haroldo Lobo extremamente elogioso, contrariando isso que ele me disse na entrevista que eu tive com ele. Então, ele não era tão contra ele. Então, é isso que eu tinha para dizer para vocês. E eu que quero agradecer a vocês a participação, espero que vocês tenham gostado e que todos aqueles que tenham a oportunidade de assistir esse podcast gostem também. E ficamos à disposição para outras conversas que vocês queiram ter, tá bom? Então, obrigada. Prazer ouvi-lo cantar, é muito gostoso. A mim também só resta agradecer e uma delícia ficar ouvindo você cantar essas músicas, porque fazem parte da nossa história, do nosso carnaval, que é um bem muito grande da nossa cultura, né? O nosso carnaval constitui a nossa história cultural de uma forma muito especial. Então, muito obrigada, Carlos. Eu que agradeço mais uma vez a vocês, eu agradeço a vocês e se pudesse, agradeceria em nome do Haroldo Lobo também, porque eu tenho certeza que ele gostaria muito de ter tido a oportunidade de conviver pessoalmente com vocês. Infelizmente, isso não é possível.